Bom, a gente viu na Lau 4 que uma fonte pontual ela propaga as ondas de forma esférica, mas em teoria funciona muito bem, mas quando a gente tenta trazer a teoria para o mundo real, a gente começa a encontrar algumas barreiras físicas. O alto-falante ele funciona como um dipolo, porque quando ele está gerando uma compressão para frente, o cone está empurrando as moléculas para frente, ele está gerando uma compressão para frente, para trás automaticamente ele está gerando uma rarefação. Então ele tem dois polos inversos, um dipolo. E na região de interação entre essas duas ondas, da que vai para frente e da que vai para trás, existe um lóbulo, né? Vai existir ali uma perda, ali, uma interferência destrutiva, né? Então, para quem tinha essa curiosidade aí, o alto-falante ali fora da caixa de som, ele vai trabalhar como um dipolo. E quanto mais quanto mais baixa é a frequência, ela vai tender a ser omnidirecional e maior vai ser essa região de interferência destrutiva. No caso, quando você coloca o alto-falante na caixa de som, a caixa de som ela vai é, dissipar, ela vai absorver essas frequências que são esse inverso do que está sendo gerado para frente, ela vai absorver isso ali atrás. Então, se ele gera uma compressão para frente, aquela rarefação atrás, a caixa de som vai absorver isso aí. Então, agora aqui a gente vai ver como que o alto-falante gera as ondas sonoras. O alto-falante, quando ele está parado não reproduzindo nada, ele está no ponto de repouso. A partir desse ponto, ele vai se mover para a direita ou para a esquerda. Então, aqui, em 0 grau, representa o alto-falante em repouso. E também representa aqui as moléculas na mesma pressão atmosférica. As moléculas também estão no seu ponto de repouso. A partir desse ponto de repouso, o alto-falante vai para frente e gera aqui uma compressão. As moléculas vão se aproximando uma da outra e até que aqui nesse ponto ela fica bem comprimida, que é o ponto máximo aqui da compressão. A partir disso, o alto-falante começa a voltar para o ponto de repouso, até quando ele chega no ponto de repouso, as moléculas também aqui vão estar na mesma pressão que a atmosfera, vão também estar no seu ponto de repouso. A partir disso, ele começa a se mover para a esquerda, gerando uma rarefação, até que em 270 graus eu tenho aqui o máximo da compressão e o mínimo da pressão. Aí ele volta novamente para a direita até o seu ponto de repouso, né? Completando então uma onda sonora, né? Uma onda sonora completa. E ao mesmo tempo aqui, por exemplo, que ele estava gerando uma compressão, né? Aqui atrás ele estava gerando uma rarefação. Né? Para quem estiver olhando ele aqui de trás, ele está se movendo aí para trás. Então ele está gerando uma rarefação aqui. Seu alto-falante, o que é frequência? Frequência é a quantidade de vezes que algo se repete dentro de um segundo. Uma onda sonora compreende numa compressão e uma rarefação. Se o alto-falante faz essa movimentação, se ele cria ali uma compressão, uma rarefação 100 vezes por segundo, se esse processo se repete 100 vezes por segundo, a gente tem aí uma onda de 100 Hz. Uma onda, novamente repito, é composta por uma compressão e uma rarefação. Aqui eu tenho uma representação de uma onda sonora. Se ele faz essa movimentação 100 vezes por segundo, eu tenho aí uma frequência de 100 Hz. O ouvido, então, percebe essas perturbações e detecta isso na forma de frequência. Uma onda, por exemplo, de 100 Hz é considerada grave para o ouvido, mas uma onda de 10.000 Hz é considerada agudo. Se o alto-falante faz esse processo de 0 a 360 graus, 10.000 vezes por segundo, eu tenho ali uma frequência de 10.000 Hz. Então isso aqui é o gráfico aí de pressão da onda sonora. E também é o gráfico de deslocamento. Aqui, por exemplo, as moléculas estão paradas em 0 grau, então aqui elas começam a se mover para frente, né, para a direita. Né, até que quando chega aqui no ponto máximo, o alto-falante começa a puxar elas para trás, elas começam a voltar para trás, até que aqui elas estão paradas, e aqui finalmente elas começam a ir
para a esquerda. Então isso aqui também é um gráfico de deslocamento. As moléculas também elas vão ter aí a velocidade. A 0 grau, quando elas estão paradas, elas vão se deslocar mais rápido, porque elas estão ali em repouso e elas estão mais rarefeitas. Então aqui a velocidade de deslocamento para transportar aquela perturbação a 344 metros por segundo vai ser maior. Mas chegando aqui no ponto de 90 graus, a perturbação, a velocidade de deslocamento, assim como o deslocamento, vai tender a zero. Né? Por quê? Elas estão muito próximas, aquela questão ali da densidade aí das moléculas. Né? Até que novamente aqui elas começam a voltar no sentido oposto, né? Aumentando aqui a velocidade até que aqui em 180 graus elas atingem aí a velocidade máxima. Né? Então aí para quem gosta de ler aí, você vai encontrar de vez em quando aí gráficos de deslocamento e gráfico de pressão sonora. No caso do gráfico de velocidade, é um pouco mais difícil de perceber isso aí, mas porque a 0 grau eu tenho aqui a velocidade de deslocamento máxima, né? E a 90 graus eu tenho a velocidade de deslocamento mínimo, né? Então pode ser que cause aí uma confusão quando a pessoa está observando um gráfico de velocidade, por exemplo, né? Bom, então sobre essa parte aí de como o alto-falante gera onda sonora, fica por aqui, né? Espero que tenha ficado claro também essa parte, deu para entender que o alto-falante fora de uma caixa de som ele trabalha como um dipolo. Se a frequência é alta, isso não vai ser um problema, porque ela vai ser mais direcional. Se ela é mais baixa, que ela tende a omnidirecionalidade, vai existir uma interferência bastante grande aí dos lados aí do alto-falante. Consequentemente, eu vou ter muito menos eficiência por parte aí desse alto-falante, né? Quando eu coloco isso na caixa de som, isso já para de ser um problema, porque ela vai absorver ali essas ondas que são geradas aí na parte de trás do alto-falante. Frequência a gente viu, que é a quantidade de vezes que algo se repete dentro de um segundo. Né? Então fica por aí essa